Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre irmãos problemas, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui nessa noite do dia 20 de outubro, essa noite de quinta-feira. Título curioso, não é? Irmãos problemas. Mas você vai ver que a conversa está ali seguindo a linha do que a gente tem conversado ultimamente aqui no Evangelho, que é relacionado às relações e às obsessões que estão sempre aí ao nosso redor. Então, vamos preparando o ambiente, a nossa casa, para poder comentar sobre esse assunto que está lá no livro dos médiuns e que nós vamos conversar sobre ele hoje. O nosso exórdio, essa noite, que é a leitura de um texto introdutório, nós vamos falar sobre vigiemos e oremos. Olha só a mensagem de hoje, né? Vigiemos e oremos. É uma passagem que está de Jesus, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. E nós mesmos podemos excitar o bom ânimo e paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combate dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar as tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez
que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Muito forte esse último pedaço, não é? Sobre é melhor você chorar, né? Resistindo à queda do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Isso diz muito sobre a humanidade que nós estamos vivendo nesse momento, onde as pessoas, para fugir dessa luta, para fugir da resistência ali de você chorar, de você aguentar essa dor das provas que nós vivemos nesse mundo, prefere fugir para as coisas externas, para as drogas, para as bebidas, onde traz uma alegria, né? Talvez traga uma alegria momentânea, mas é a alegria da queda, porque é algo externo, é algo que está destruindo você ao invés de estar lhe auxiliando. Então, muito, muito importante, muito interessante, tudo isso que, né, Emmanuel fala para a gente no exórdio de hoje, sobre essa questão da gente sempre estar orando, vigiando, e o evangelho de hoje tem muito a ver, tem uma ligação muito forte com o evangelho de ontem, né, onde a gente falou que Jesus sabia muito bem, né, os homens, as pessoas que estavam ao seu redor, porque Jesus sabia muito bem o mundo do qual ele veio para poder trabalhar. E olha só, né, que Emmanuel fala que do berço ao túmulo nós vamos passar por tudo isso, porque é o que nossa proposta aqui para a Terra, né? É natural, é algo natural. A gente passa por todos esses obstáculos, sofrer essas tentações, provações, tolerar as antipatias gratuitas, né? Sem se fazer de vítima, e atravessar as tormentas das lágrimas. São coisas naturais dessa passagem aqui na Terra. Então não espere outra coisa senão isso, e procure ser feliz enquanto essas coisas vão acontecendo, porque é algo natural. E se, mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda procura ser uma pessoa feliz, já acredite que você é uma pessoa vencedora. Você já entendeu como é o jogo, você entendeu como as coisas funcionam. Então, a tendência é subir, só subir. Quando você sabe, olha, eu sei que o mundo é cheio de coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. E vou focar na coisa boa. Eu sei que, mesmo eu focando na coisa boa, mesmo eu fazendo bem todos os dias, o mal ainda pode me acontecer. Porque, como disse Paulo, mesmo que eu vá lá fazer o bem, o mal sempre está comigo. O mal sempre estará conosco. Ele está só esperando uma oportunidade, um vacilo seu para ele poder atuar. Aí cabe a gente buscar não vacilar, né? Basta a gente vigiar e orar. Uma boa noite para vocês que estão aqui nessa noite de quinta-feira, essa noite do dia 20, para a gente poder encher a nossa casa de luz, encher a nossa casa de bênçãos, quando nós vamos falar sobre os irmãos problemas, tá? Os irmãos problemáticos. E veja só se não tem tudo a ver com o exórdio dessa noite, da gente orar e vigiar. Vocês vão entender muito bem que tem tudo a ver com o orar e vigiar. Então veja se você já pegou a sua água, veja se você já fez a sua lista de vibração, para a gente auxiliar o maior número de pessoas nessa noite de hoje, pessoas para que elas deixem de ser problemáticas, para que a luz invada a casa delas, né, arrebentando portas da vida dela, para a luz chegar com força na vida de cada uma dessas pessoas que você colocou na sua lista de vibração. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos fazer uma oração, agradecendo a Jesus por todas essas lições que nós temos recebido aqui no Evangelho no Lar, lições muito práticas,
lições que podemos colocar em prática e devemos colocar em prática na nossa vida. Lições que nós podemos identificar com várias coisas que nós vivemos, com várias coisas que estão nos ambientes ao nosso redor. E nós podemos também, junto com outras pessoas, auxiliá-las na identificação desses problemas e principalmente na solução desses problemas. Lembre-se, se você quer a cura, ajude a curar outras pessoas. É dando que se recebe. Essa é a lei. Então, sigamos a lei para que a gente possa ser cada vez mais feliz. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e assim seja. Então vamos lá. Essa questão que Emmanuel colocou como título, né, Irmãos Problemas, Irmãos Problemas, é uma questão de número 254. É o primeiro item dessa questão 254, lá no livro dos Médiuns. E sobre o que fala essa questão? A questão principal, ela fala assim: por que certos médiuns não conseguem livrar-se de espíritos maus que se ligam a eles? E como é que os espíritos bons que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e comunicar diretamente? Uma pergunta bem interessante, né, para todos nós, de que realmente surge essa dúvida. Porque determinados médiuns, né, determinadas pessoas não conseguem se livrar dos espíritos maus que se ligam a eles. E como é que os bons espíritos que são chamados não se mostram poderosos o suficiente para afastar esses espíritos maus e se comunicar diretamente com nós, né, com os médiuns? E o que a espiritualidade responde para Allan Kardec lá no livro dos Médiuns? Não é que falte poder ao espírito bom. Quase sempre é o médium que não é bastante forte para o auxiliar. Além disso, sua natureza se presta melhor a certas relações e ao seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro espírito. É isso que dá tão grande império ao que querem enganá-los. Então, é você que dá poder aos obsessores. Não é os obsessores que conquistam isso, né? Que tomam isso de você. É você que vai dando esse poder aos obsessores. Como é que nós damos o poder para os obsessores? Fazendo um monte de besteira, pensando um monte de besteira, falando um monte de besteira, sentindo só coisas ruins. Assim a gente vai, né, dando poder para os obsessores. Nós vamos dando munição. É como se a gente estivesse dizendo: olha, pode atuar mais livremente comigo. Toda vez que a gente fica bêbado, que a gente usa drogas, toda vez que a gente fala mal dos outros, que faz maldade com alguém, são liberdades que estamos assinando para os obsessores poderem atuar conosco. É como se, olha, eu me entrego cada vez mais a você. É como se você estivesse se entregando cada vez mais para esse obsessor. E se você fizer a mesma coisa voltada para o bem, você vai ver que você vai criar uma ligação tão poderosa com a luz que o mal vai ter uma dificuldade enorme de estar ali junto de você. Tudo é uma questão de conexão, tudo é uma questão de afinidade. Se você vai se afinizando com o mal, o bem terá cada vez mais dificuldade de trabalhar contigo. Se você se afina com o bem, cada vez mais o mal terá dificuldade de trabalhar com você. E tá ali o tempo todo, só que o mal, ele não dorme. O mal sempre vai estar ali tentando, buscando, de alguma forma, te derrubar. Derrubar e tentar chegar até você. Por isso que orar e vigiar 4 horas por dia.
Então, Allan Kardec falou isso lá no Livro dos Médiuns e a equipe de Allan Kardec disse essa mensagem para eles. Emmanuel, numa reunião pública de 1960, deu como título essa questão lá do Livro dos Médiuns de Irmãos Problemas. Olha o que ele fala. São sempre muito. Contam-se às vezes por legiões. Acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Fácil de identificar espíritos. É fácil de identificar essas pessoas. Falam em dever e inclinam-se à violência. Referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmo. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais apropriadamente são espíritos infelizes e buscam sempre corrigir essas nomenclaturas, né, nas obras de André Luiz, de que são espíritos doentes, de que a partir do momento que eles são curados, eles saem daquela vibração. Não são pessoas más, mas são pessoas infelizes nas suas escolhas. São pessoas que estão doentes psicologicamente, doentes emocionalmente, e por conta disso caem no precipício. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio. Supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho. Escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não pergunte por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior, nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam condição inferior a golpe de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Olha o que Emmanuel fala. Não adianta você ficar se questionando por que Deus criou essas criaturas se você mesmo, você era uma dessas criaturas até pouco tempo atrás. Quem sabe, estamos até contando a sua própria história. Nós éramos essas criaturas até pouco tempo atrás, onde nós estávamos perdidos em plena ignorância. A gente não queria nem saber de Deus, a gente não queria nem saber de Jesus. Fazer o bem ao próximo, de brincadeira, não é? Eu queria ajudar os outros que se virem. Assim que a gente agia há pouco tempo atrás, há poucas encarnações atrás. E a gente foi evoluindo, foi aprendendo, foi entendendo, mas a duras penas, que nós devemos ajudar as pessoas, que devemos ter um olhar mais fraterno. E ainda assim, nós nos pegamos hoje falando um monte de besteira, fazendo um monte de besteira, se culpando por coisas que não deveríamos estar nos culpando. Nós ainda estamos com um pezinho lá naquele passado. Nós não nos livramos ainda completamente desse passado. Então, nós temos que respeitar, nós temos que entender que um dia fomos assim e um dia eles chegarão ao nível que nós estamos hoje e um dia eles serão Cristo. Um dia eles serão Cristo, assim como nós também seremos, daqui a alguns bilhões de anos. Mas é o nosso destino, é a nossa trajetória. Então, nós temos que sempre lembrar disso. Por isso que falam de irmãos problemas nesse evangelho de hoje. De que, olha, são pessoas que estão atrasadas na jornada. Então, não fique questionando por que eles existem, porque um dia você também já existiu assim.
Então, cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam, nos inspiram, realizando o melhor. Para isso, não te digas inútil, em momento algum, pelo amor de Deus. Não diga que você é inútil. E quando alguém falar isso perto de você, repreenda, né? Chame a pessoa para a responsabilidade. Que história é essa de você estar se chamando de inútil? Não é? Nós não podemos permitir que a pessoa fique repetindo isso na vida, porque isso gera problemas gravíssimos, né? Gera problemas gravíssimos. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência do sopra-vida? É como se você se acha inútil, é como se você estivesse dizendo que Deus errou. E isso não é possível, não é? Isso não é admitível, né? Nós não podemos admitir uma coisa dessa. Contudo, não basta pregar, não basta ficar falando por aí. É preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer a luta pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Essa frase aqui, esse pedaço aqui é maravilhoso, né? Os ausentes não têm razão. Isso significa aquelas pessoas que estão reclamando do que você faz. E aí você pergunta, cadê você para me ajudar então? Ah, eu não posso, inventa um monte de desculpa. Então, você não tem nenhuma razão para falar do que eu estou fazendo. Entende? Os ausentes não têm razão. Não tem como você reclamar do trabalho de uma pessoa que está ajudando, seja através de uma pregação, através de um serviço de caridade, se a pessoa nunca participa de uma coisa dessa. Os ausentes não têm razão. Esteja ali dentro para você ajudar, para você saber o que está acontecendo. Porque hoje é muito fácil pessoas estarem no sofá falando mal daqueles que estão agindo e trabalhando para o bem. Então não permita, de forma alguma. Quando alguém começar a criticar, fala, olha, vem fazer comigo. Né? Recentemente teve uma pessoa que comentou aqui no Evangelho, falando que, no vídeo da Reforma Íntima, falando que esperava que eu tivesse esquecido de colocar alguma imagem de religiões afro-brasileiras na introdução na abertura daqui do Evangelho. E caso eu não tenha feito isso, que seria uma boa reforma íntima para mim fazer isso. Eu comentei, muito simples. Pelo jeito você é novo aqui no canal. Para fazer esse tipo de comentário, só pode ser uma pessoa nova aqui no canal. Como se tivesse algum preconceito com religiões afro-brasileiras, logo eu que eu estou fazendo desenvolvimento de mediunidade na Umbanda. Por isso que eu falei, você é novo aqui no canal, não é? Porque você não me acompanha para estar fazendo um tipo de comentário desse. E acima de tudo, mostra como a pessoa é criteriosa sem realmente conhecer o trabalho. Reclama para depois tentar entender. E olha, e já julgando a pessoa de preconceituosa, sem nunca ter parado para ver realmente o material. Né? Então, são coisas que nós devemos estar ali sempre vigiando. Conter, né, a língua, conter o julgamento de que eu vi uma coisa logo no início e, puxa, tanta coisa bonita que a gente falou no Evangelho, tantas lições, tanta coisa que a gente botar em prática, que a pessoa vem reclamar da abertura do Evangelho e sentiu falta de imagens de religiões afro-brasileiras. Então, a gente tem olhos para ver aquilo que está dentro dos nossos corações. Se eu vejo um Evangelho todo e eu vejo um ponto
eu posso criticar, ao invés de eu pensar no que eu posso aproveitar do evangelho para melhorar, eu pego e uso um ponto para poder criticar. Então são coisas que são os irmãos problemas que nós podemos. Você pode dar o melhor para a pessoa, e a pessoa sempre vai ver, mas cadê tal coisa? Ao invés de ser agradecido por tudo aquilo que foi entregue, mas a gente reclama daquilo que a gente sentiu falta, ao invés de agradecer. Isso mostra o quanto nós não agradecemos, não somos gratos por aquilo que temos na vida. Porque ao invés de você agradecer pelo que você tem, você reclama do que não tem. Olha que coisa, uma armadilha que a gente sempre cai. E é tão fácil, né? Como foi falado no Evangelho de hoje, é muito fácil você identificar irmãos problemas, pessoas que estão passando por problemas. As palavras indicam isso. As palavras indicam o que passa dentro. Num comentário desse, já identifico. E tantas outras coisas. Basta a gente conversar com as pessoas que você vai perceber exatamente que elas estão passando por problemas, pela forma delas se expressarem. Por isso é muito legal quando você estuda programação neurolinguística, por exemplo, né? PNL, porque você vai pegando ali os detalhezinhos da conversa e você vai vendo que a pessoa tem baixa autoestima, provavelmente, ela, né, não tem um olhar, né, para frente, é sempre falando do passado, sempre afirmando coisas negativas, que não pode, né, se auto-sabotando o tempo todo. Numa pequena conversa você vê muitas autossabotagens. E aí você entende o porquê que a vida da pessoa não está caminhando. E não, você aponta, olha, não tem nada a ver com os outros. Olha quantas coisas você afirmou aqui. Olha de quantos nomes você se chamou durante essa conversa. Olha como você falou que você é inútil. Olha como você falou aqui da sua mãe. Olha como você fala do seu pai. Olha como você está se referindo ao teu parceiro, tua parceira. São pequenos detalhes que a gente vai pegando e vai, né, mostrando assim o orgulho da pessoa, mostrando realmente que tem algo dentro dela que está incomodando. E a forma dela se expressar, a forma dela de colocar isso para fora é realmente atacando as pessoas. É realmente, ao invés de buscar ajuda, ela tenta atacar os outros, tentando ferir as outras pessoas com a dor dela. E vai causando ainda mais dor e vai gerando esse ciclo de dor com muitas pessoas, até que alguém dê um basta nisso. Então, é fácil, né? Como disse Emmanuel, é fácil de identificar irmãos problemas, porque o comportamento denuncia, a fala denuncia, você também fazer, não fazer também denuncia, é um conjunto de coisas que quem tem olhos de ver, vê, e tem ouvidos de ouvir, ouve. Então, são coisas que nós devemos sempre estar orando e vigiando, para poder você não se permitir ser envolvido por uma energia dessa, envolvido por questões pessoais da pessoa que elas jogam para cima de você. É como se a pessoa falasse, olha, resolve esse meu problema. Aí você fala, tem a ver comigo? Saber esse problema comigo. Esse problema é seu. Resolva você. Resolva dentro de você que você vai ser uma pessoa muito melhor. E olha só o que Emmanuel fala, né? Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante daqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Então, é normal. A gente já ouvi muitas pessoas falando aqui, mas tem pessoas no meu trabalho que me perseguem, Olha, não saiba, aprenda a lidar com isso, porque
é algo normal do mundo. Não espere desse mundo, né, banho de pétalas de rosa, perfume o tempo todo. É mais fácil a gente ter os espinhos todos os dias. Só que a gente trabalha diariamente para sentir o perfume das rosas. A gente não trabalha diariamente para ser, né, picado pelo espinho, ser espetado pelo espinho da rosa. Nós estamos aí passando, né, por esses espinhos, por esses arbustos, para chegar até a rosa. Mas sabemos que até chegar à rosa é capaz da gente se machucar. Mas faz parte da jornada. Viemos aqui para isso. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com o sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a nossa vida. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos. Coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. Imagine seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muito amor e muita luz. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante o Evangelho. Peço para que você deixe seu like, né, se eu gostei. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal para você poder nos auxiliar a chegar cada vez mais longe. E torne-se membro
para você acompanhar nossos estudos. Inclusive, sábado nós teremos mais um sábado de estudo, mais alguns capítulos para a gente estudar do livro O Mundo dos Espíritos, a história da menina Patrícia, da autora Vera Lúcia. Então, uma boa noite para você, fique com Deus. Até amanhã, às 11 horas da manhã, onde nós vamos falar sobre o nosso café, às 11 horas da manhã, e à noite, nosso Evangelho no Lar. E quero lembrar a vocês, eu falei isso lá no nosso grupo do WhatsApp, os nossos cafés estão sendo carregados também para o YouTube, depois que é feito ao vivo no Instagram. Então você pode olhar no nosso feed mesmo de vídeos daqui do YouTube e você vai encontrar o nosso café aqui no YouTube. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.